Oi, Carol. Oi, tudo bem? Tá me escutando, Carol? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, agora sim. Uhum. Vamos lá. Deixa eu Tudo colocar o bem? tema aqui. Tudo bom? Vou colocar o tema aqui no comentário para quem chegar já saber o assunto. Tá. Novos hábitos versus saúde das crianças. Saúde bucal das crianças. Fixei aqui. Quem estiver entrando já vai saber o assunto. A Vanessa já entrou também, doutor Newton. Legal. Trabalhista, um monte de gente, hein, Carol? Ai, que bom, né? Vamos lá, Carol. Então, vou te apresentar para quem não te conhece ainda. A doutora Carol é nossa odontopediatra lá do Portal do Sorriso. Atende na unidade do Morumbi. A Carol atende bebês, crianças, gestantes, né, para fazer o pré-natal Isso, odontológico. também. E também é especialista em tratamento de canal. Por incrível que pareça, criança também faz tratamento de canal. É Não é verdade, isso, Carol? é verdade. Se a Kari Então, avançar, e aí é o que entra o assunto de hoje, né? Que a Carol reparou que tem muitos pais procurando, voltando a procurar nesse momento de pandemia, os odontopediatras, muitas crianças com cárie, ou se não estão com cárie, estão com os hábitos muito diferentes do hábito antes da pandemia, né? E é isso que está influenciando diretamente na saúde bucal das crianças. O que você tem é, reparado direto ah, assim, Carol, que está muitos pais preocupante? voltaram, na verdade, a, a procurar a gente para fazer as prevenções, né? Mas muitos pais voltaram porque falaram que encontraram um pretinho no dente. Ah, já é porque viu um problema. Uhum. Então, tem muitos pais que voltaram a procurar, não por conta da prevenção, porque tem muitos pais ainda que não voltaram ainda, né, a fazer a rotina de prevenção no consultório. Mas muitos pais voltando falam assim, olha, eu acho que eu vi um pretinho aqui no dente do meu filho, eu queria saber se está tudo Hum, bem, se isso é normal, eu não sei. Então, isso aumentou muito. E aí eu sempre converso, né, com os pais, pergunto, e muitos deles falaram que realmente a rotina da casa mudou, o hábito alimentar mudou, né? Porque as crianças estão em casa full time, comendo uhum. toda hora, e os pais Atacando a geladeira e o armário. atacando a geladeira, os pais que estão trabalhando em casa também, eles estão trabalhando, né? Então, cada um agora no computador, cada um numa sala. Eles também não conseguem ficar olhando as crianças, né? Todo o tempo. Então, eles têm um acesso direto à comida toda hora, né? E guloseima mesmo, né? Não só comida, não é que as crianças vão lá e pegam uma pera, né? Uma Um arroz, fruta, feijão. Não. um arrozinho, feijão, não, vou comer uma bolachinha, vou tomar um iogurte, um Yakult, né? Então a Um suco demanda de de açúcar, caixinha. suco de caixinha, então Uhum. a demanda de açúcar nas crianças aumentou, o hábito de escovação diminuiu, Hum. porque os pais também não estão olhando mais isso, porque a rotina da casa inteira mudou, né? Então, os pais antes tinham uma rotina. As crianças iam para a escola, ou as crianças que voltavam para almoçar, mas voltavam para almoçar, depois elas tinham umas tarefas, né? À tarde, eu vou para um curso de inglês, eu vou fazer um esporte. Então, eles tinham uma rotina que agora eles não têm. Então, até Sim. realmente se enquadrar dentro de casa para ter o hábito da rotina do dia a dia ali, vamos escovar o dente depois que almoçou, logo depois que acabou de jantar. Então, a rotina se embananou inteira dentro de casa, tanto para os pais quanto para os filhos. Então, tudo mudou, né? Então, o hábito realmente Uhum. ficou um pouco, o hábito de escovação, de higiene bucal realmente diminuiu e a demanda de comida aumentou. Então, a criança passou a comer mais vezes ao longo do dia, né? E isso está Uhum. diretamente ligado com a cárie.
com a lesão de cárie, Isso com a doença é cárie, só né, que a gente pior, né, chama. Hã? Carol? Pior o doce várias vezes ao dia do que aquele que você come logo depois da refeição e escova os dentes. Porque não dá Exato. tempo de ter Do organismo voltar. Tem o processo, né, que é um processo fisiológico que acontece Uhum, quando a gente come, né, que é um processo de desmineralização do dente, nada mais é do que a cárie. A cárie é uma desmineralização do dente, mas que demanda aí muito tempo para ela cavitar, para formar uma cavidade. Mas a gente tem um processo uhum, fisiológico, tanto os adultos quanto as crianças, que é esse processo de desmineralização. Então a gente come, nosso pH da boca ele fica mais ácido, tem esse processo de desmineralização e volta depois de 1 hora. Só que como as crianças estão comendo menos direto. tempo, direto, então mesmo que seja uma bolachinha que tome um suco, né? A gente só fala que a única refeição que a gente não considera é água. Mas tomou um suco, né? Uhum, Aquele suco tem sacarose, aquele suco tem, né? Tem frutose, né? Na verdade, mesmo que não tenha açúcar. Então, se ela toma um suco, uhum, aí depois ela come uma bolacha, aí depois aí fica de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos comendo o negócio, esse processo de desmineralização, o organismo não consegue voltar, ele não consegue voltar a remineralizar o dente. Então, ele fica nesse processo uhum. de pH baixo, 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 desmineralizando o dente e a bactéria da cárie vai lá e o oportunista vai lá e libera o ácido dela, faz todo aquele processo e a lesão de cárie começa a se instalar. E como os Carol, é pais bom também não lembrar estão também, olhando, os pais aí agora vão não estão olhando, aí começam a cuidando, olhar e já começam a olhar, olha, agora tem um pretinho, não tinha o pretinho. Só que o pretinho já é uma cavidade. A lesão de e quando cárie, demorou, né? ela É, inicia, ela é uma manchinha branca, né? uhum. Então, acho que agora a E, Carol, rotina realmente tem que voltar acirrada, né, é, para as crianças dentro do consultório. sim. Outra coisa, Carol, que às vezes as pessoas não percebem, é que se a gente for notar o que as crianças estão comendo, mesmo aquele salgadinho de saquinho, salgadinho, aquilo também tem açúcar, né? Se for ver, Sim, ketchup tem açúcar. Então, eu sou praticamente a tudo louca do que rótulo, elas né? comem. Eu Eu sou a também louca gosto do de tudo. rótulo. Eu vou no mercado e fico lendo rótulo. Eu fico horas no mercado lendo rótulo. E aí eu falei, gente, tudo tem açúcar. Tudo. Então, Tudo, assim, uhum, sem exceção. Se você realmente começar a pegar e ler o rótulo, tudo leva açúcar. Aquela granola que a gente acha que não tem, aquele biscoito fit, tudo, o açúcar, sim, até o sucrilhos, Nesfit, é muito açúcar. não é nada fit. Uhum. Tudo tem açúcar, né? Sim, sim. Né, é que às vezes os pais deixam à vontade porque acham que não tem açúcar, né? E é um erro, porque a maioria dos produtos, ainda mais os industrializados, tem muito açúcar, né? Tem muito açúcar, é muito açúcar. Então, realmente precisa voltar, né, essa rotina que a gente falou, né? De repente, dar algumas dicas aqui para os pais realmente voltarem para uma rotina dentro da rotina da casa deles, que realmente está diferente, que não tem Uhum. jeito, né? E tem pais ainda que, na verdade, os dois são médicos e os dois trabalham fora. Então, eles continuaram com o babá, continuaram com a rotina, mas a rotina de casa das crianças mudou. É Mesmo que os pais diferente, continuem exato. trabalhando fora, né? Elas estão em casa full time. Então, a rotina de Uhum. dentro de casa, ela tem que ser organizada mais do que nunca, para realmente tentar minimizar a chance, né, da doença cárie se instalar aí na boquinha das crianças. Carol, e vale a pena, por exemplo, trocar por exemplo, se a gente não conseguir controlar a rotina das crianças perfeitamente, né? Claro que tem que, ao máximo, controlar a rotina. Mas trocar essas besteirinhas, esse suco de caixinha por fruta, ajuda? Ajuda, ajuda. Tudo que não leva tanto açúcar, né? A gente fala que a bactéria da cárie, ela é açúcar dependente, né? Ajuda, né? Porque a cárie também, ela tá ligada ao açúcar também, né? A Uhum. frequência, ao açúcar, a rotina da casa, a não escovação. É uma série de fatores, né? É conjuntos. Não é uma Tá? Não é coisa só o só. açúcar, não é só a escovação, não é só a pasta com É. flúor. Então, Uhum. tudo isso realmente vai minimizar, né? Então, se realmente a criança não comer tanto. Alô?
A Mariana ficou pausada. Voltou? Voltou. Voltou. Repete um pouquinho, Você ficou cara. pausada. Então, Voltou. para voltar, para quando for comer um doce, da preferência, os pais darem preferência para comer logo depois da refeição, Da ou do refeição. almoço, ou do Sim. jantar, que a gente sabe que a criança vai escovar o dente. E realmente os pais Uhum. acho que tem que ficar mais em cima mesmo das crianças, né? Se elas estão escovando o dente mesmo, se não estão. Então tem que montar uma rotininha aí de escovação, de higiene bucal um pouco mais rigorosa dentro de casa e com as crianças em casa, né? Perfeito. E, Carol, para as crianças que são pequenas, né, eu acho que vale a pena a última escovação do dia ser monitorada, né? Ser feita com a presença dos pais, né? É, a gente fala, né? A gente pede para os pais, né? Até os 8 anos, mais ou menos, os pais ajudarem os filhos a escovarem, porque a gente sabe que até essa idade eles não têm a coordenação. Eles vão escovar, mas eles não vão escovar em cima do dente, na frente do dente, atrás do dente. Saber realmente passar um fio dental do jeito que tem que passar. Se realmente os pais forem olhar o que os filhos estão fazendo, vão escovar só em cima, embaixo vai ser Ou na uma coisa. frente, né? Que É, parece. não, muitas vezes quando a gente faz a evidenciação de placa no consultório, as crianças não escovam na frente do dente. Então ela pega a escova, faz aqui atrás, em cima, mas não faz assim, ó, que é o É básico. mesmo. Ah, Esquece. A maioria, né, das crianças, quando a gente faz a evidenciação, sempre tem acúmulo de placa aqui na frente do dente. Porque vamos já explicar o que já é coloca lá atrás. Hã? explicar o que é evidenciação para quem nunca levou as crianças ainda para o consultório. O que é evidenciação de placa, Carol? A gente usa a gente usa um líquido, né, para evidenciar a placa. A placa é a comida, né, que a gente come quando a gente escova o dente. Essa comida, né, ela não sai, ela não limpou. E quando a gente usa o nosso evidenciador, a gente fala, eu falo para as crianças É o que corante, né? é o corante. Eu falo que é a tinta dedo duro. E ela realmente vai dedurar aonde aquela criança não escovou o dente. Então, realmente é um corante, e esse corante ele pinta, né, o dente de azul e de rosa. E a gente consegue identificar se essa placa é uma placa madura, que é uma placa de ontem, de antes de ontem, de outros dias que ficou lá Ixi. acumulada, ou se ela é uma placa de hoje, né? Se a criança não conseguiu escovar hoje, os pais não conseguiram escovar hoje. Então, a gente consegue identificar com esse corante que a gente usa se a placa está lá de dias ou se é só de hoje. Uhum. E aí é para ajudar a ensinar a escovação dos dentes, né, Carol? Isso, para a gente orientar tanto as crianças quanto os pais a orientação de higiene mesmo, né? Para ver onde que tem que realmente escovar, né? Que muitos pais acham que realmente é só o movimento de vai e vem e pronto. E na verdade não é. Tem uns movimentos específicos para cada região do dente. Eu falo, né? Cada dente que a gente tem, eu falo para as crianças, né? A gente tem 5 lados. Então a gente precisa escovar em Uhum. cima, precisa escovar na frente, precisa escovar atrás e entre um dente e outro, que aí entra o fio dental, né? Que aí não tem jeito. Perfeito. Se a escova pudesse entrar lá no meio do dente, a gente não precisaria passar o fio dental, mas não entra. Então a gente tem que realmente orientar os Uhum. pais e as crianças a escovar, a como escovar a boca inteira. Porque muitas vezes as lesões de cárie, elas se iniciam bem rente à gengiva, onde começa o dente e rente à gengiva. Porque você faz esse movimento de vai e vem na frente do dente e acaba não limpando a placa, né? Aquela comidinha que fica na bolsinha aqui entre a gengiva e o dente. Você precisa fazer um outro tipo de movimento. Então, por isso que é importante ir no consultório para a gente orientar como realmente deve ser feita essa escovação. Porque isso faz Uhum. diferença. Muitas crianças têm nos primeiros molares permanentes que nascem, 6, 7 anos, já tem placa, já tem cárie, lesão de cárie já Ai, que na bom. frente do dente. Uhum. Porque não escova, não chega com a escova lá atrás, nem sabe que aquele dente existe, né? Então é super Uhum. importante para os pais irem realmente para a gente orientar. E isso faz diferença. Por mais a gente fala, né? A gente quer fazer prevenção, né? Esse é o nosso Sim, é mais objetivo importante. principal. A gente fala que fazer Uhum. prevenção é mais barato do que tratar a cárie. Então, essa É muito mais prevenção agradável, né, Carol? é muito mais agradável. A criança ir lá no consultório, a gente orientar, escovar os pais e as crianças para que ela realmente não venha ter cárie nunca.
né? Que a gente realmente Uhum. vai ao dentista quando está com uma dor, né? Então a gente tem que começar a realmente ver a parte preventiva. É igual o nosso corpo, né? A gente precisa prevenir. E a cárie também é uma Uhum. doença. Hoje ela é considerada uma doença. Muitas vezes a gente não fala, né? Mas ela é uma doença. É uma doença que está Sim. instalada na sua boca, que é uma bactéria. Alguma bactéria que a gente Uhum. pegou no nosso corpo e a gente precisa tomar um remédio. A cárie Sim. também é uma E aí, bactéria, é assim uma doença. como nos adultos, que a cárie pode agravar e levar a um tratamento de canal, nas crianças também, né, Carol? E a gente nota Também. bastante isso também, a ponto da criança chegar no consultório porque está com dor, Exato. né? Já chega já num estado. E muitas vezes os pais têm aquela ilusão, né? Ah, é dente de leite. Dente de Exato. leite vai Uhum. cair. Ah, é dente de leite. Gente, dente de leite é super importante. Se não, Deus não teria feito dente de leite, né? A gente já nasceria com os dentes permanentes. Então, ele tem a sua importância, ele tem a sua função, né? Então, Uhum. a gente precisa cuidar, né? E dente de leite, a gente fala, dente de leite tem canal também, tem nervo, dói igual. A gente sabe que o limiar de dor da criança, ela é diferente, porque muitas vezes a criança não consegue identificar o que é uma dor, né? Não consegue passar isso para os pais. Mas dente de leite dói igual, tem Uhum. nervo igual, dá cárie igual. Muitas crianças vão ao consultório para fazer tratamento de canal porque a cárie já está enorme. E não tem dessa, a gente precisa Uhum. tratar a cárie porque a gente precisa fazer um tratamento preventivo, fazer um tratamento de canal para que aquele dente cumpra o papel dele até o final da vida dele. Porque o objetivo do Uhum. dente ele precisa ir embora sozinho, né? E Sim, muitas vezes sim. o dente de leite, né, o dente descido tá lá, tá com uma lesão de cárie enorme e a gente não vai extrair aquele dente, né? Ele tem uma função na boca. Então a gente vai fazer um tratamento de canal para preservar aquele dente para que ele vá embora sozinho. Mas os Uhum. pais precisam saber que aquele dente tem uma função, não é só dente de leite, né? Ele é um dente que tem função e é muito importante na boca. Legal, Carol. E outra dúvida muito comum que a gente sempre responde é sobre a pasta com flúor, É verdade, que né? ainda tem muitos pais que acham que a pasta de dente tem que ser sem flúor, né? Não, tem que ser com flúor, né? Os estudos mais do que já comprovaram aí que o flúor, na verdade, ele só ajuda, né? Então, só que hoje a gente tem as quantidades certas que a gente tem que usar, mas os estudos todos já comprovaram que o flúor, ele ajuda. Ele ajuda na prevenção da Uhum. cárie, sim. Né? Então, hoje, desde bebê, nasceu o primeiro dentinho, já vai usar pasta com flúor. Só que o que vai mudar é a quantidade que a gente vai usar. Então, a gente fala quando nasce os primeiros dentinhos, a gente usa o meio grãozinho de arroz, né? Cru, né? A gente fala, imagina aquele grão de arroz cru que nem é inchadinho ainda. Porque a gente sabe que o bebê não vai Pequenininho. cuspir, né? Não vai cuspir, ele não consegue cuspir. Então, não tem problema, ele não vai ter problema se ele engolir aquela quantidade Uhum. ínfima de flúor. Então, a partir de 1 ano, a gente começa a usar um grãozinho de arroz até os 3 anos de idade, e após os 3 anos é um grãozinho de ervilha. Que essa é a quantidade de pasta que todos nós deveríamos usar, né? Só que a gente vê nas propagandas aquela que a gente puxa a pasta nas cerdas inteiras, na cerda inteira, que a gente quer preencher, né? Quer fazer espuma, Sim. né, na boca, mas não precisa. Mas essa quantidade para as crianças de flúor, ela está mais do que comprovada que ela só traz benefício e ela só vai ajudar. E ainda mais agora nessa pandemia, com essa falta de Sim. rotina. Então, assim, Mais importante coloca o ainda. flúor. Nasceu o primeiro dentinho, coloca o flúor, tem que usar o flúor, mas a gente fala assim, pasta de dente com flúor, ela é um remédio. Porque essas pastas de dente de criança, elas de morango, de tutti-frutti, né? Tem criança que gosta de Uhum. comer a pasta, né? Como se fosse um chiclete. Ah, é o Então, perigo. até a Uhum. criança ter maturidade para ter a pasta lá sozinha, os pais têm que esconder a pasta mesmo, né? Porque senão a criança Sim. come Uhum. pasta. Aí sim vai gerar um problema maior. Aí sim a criança vai vir com os dentes permanentes com fluorose, realmente pode dar alguma coisa, né, no estômago da criança. A criança, Uhum. para ter uma intoxicação, ela tem que comer muita pasta. Mas o negócio todo é dar uma fluorose, né? Que são aquelas manchas brancas que vão vir no dente permanente. Isso pode acontecer, mas a criança tem que comer muito flúor, muito, ingerir Uhum. muito flúor. Engoliu muito. E aí a quantidade Carol, de flúor para as crianças é 1.100 ppm de flúor. Essa é a ah, quantidade legal.
que tem que ser usada. Atrás na página tem letras miúdas, tá escrito lá 1.100 ppm. Tá. E isso em todas as escovações do dia. Em todas as Usar com flúor. escovações. É. Uhum. A gente fala, quando vai para a escola, agora as crianças não estão indo para a escola. De repente, É. não usar o flúor, porque a gente não sabe como, se é a tia que escova, se é a criança que escova, se ela vai chuchar a pasta, né, na serra da escova. Então, isso tudo é muito discutível, né? Tem gente que fala que dá a pasta com flúor para a criança mesmo, e tá tudo bem, não tem problema, é a pasta com flúor, é a pasta com flúor. Né? Dependendo da criança, eu conheço, né? E é tudo individualizado, por isso que a gente precisa conhecer a criança, a gente precisa conhecer os pais para poder indicar o Os flúor, hábitos. para poder indicar a rotina dentro de casa, não é uma coisa generalizada. Né? Mas assim, hoje o flúor só traz benefício, mas para a gente poder receitar, para a gente poder indicar, realmente os pais precisam ir com as crianças no consultório para a gente realmente indicar qual é a melhor pasta, como deve fazer, qual é a quantidade, se vai usar com flúor agora, se não vai usar sem flúor. A gente não sabe a rotina daquela criança, a gente não sabe a rotina dos pais, então a gente precisa realmente avaliar caso a caso, né? Uhum. E, Carol, e é diferente o dente da criança com o dentinho de leite, ou o dente da criança, um dente permanente que acabou de nascer, do dente de um adulto, né? Por isso a importância maior do flúor, não é isso? Assim, o mineral, né, se fala, do dente. Isso. O flúor é importante, né, tanto para a gente quanto para as crianças. Ele só vai trazer benefício, tanto para o adulto quanto para a criança, né? Não tem porquê, né? Isso já está mais do que comprovado. Não Não tem dá, porquê não né? usar. Não tem porquê. Ele só vai trazer benefício e só vai ajudar. E tem ainda mais aquelas crianças que ainda mamam à noite, que os pais não conseguem limpar a boca, né? E a gente fala, né? A rotina dentro de casa precisa mudar, né? Então, é igual adulto. As crianças precisam dormir de boca limpa. A gente tem isso, né, enraizado dentro da gente como adulto. A criança é a mesma coisa, não muda, porque é dente igual. Mas tem muita rotina de criança que ainda toma um leitinho na Antes de cama dormir. e não consegue escovar o dente. E aí esse período da noite vai ser o pior período, né? Porque a nossa saliva, né, que a gente fala, não está sendo produzida, a capacidade tampão da saliva que ajuda a gente durante o dia, à noite ela está dormindo. Então, a gente também fica muito mais descoberto ainda. Então, é Perfeito. super importante. E o flúor, nesse caso, se realmente os pais não conseguirem, porque também a gente precisa conhecer a rotina da casa, né? Eu atendi uma paciente que a filha dela não dormia. Ela não conseguia fazer a filha dormir. Aí, finalmente, 1 ano e 3 meses, ela conseguiu fazer a filha dormir. E ela dá o leitinho na cama já para ela dormir. Ela falou, Carol, eu não vou tirar. Quanto tempo eu levei para Era a essa criança forma que tinha para dormir? A dormir. criança não dorme, ela não dormia, que era um desespero. Agora que eu faço a criança, que eu consegui fazer a minha filha Eu não vou dormir, tirar. depois de 1 ano e pouco, eu não vou tirar esse leite agora. Eu falei, não, não tire. Imagina, uma mãe não conseguia dormir, não conseguia ter essa rotina dentro de Desesperador. casa. Eu vou falar para ela tirar o leite da filha, e finalmente a filha consegue dormir, ela consegue dormir, todo mundo consegue dormir. Então, você vai orientar, você fala, então você vai começar a usar uma pasta com flúor na última escovação dela. Se você conseguir pegar uma gaze com água, esfregar no dentinho dela, já vai Melhor do ajudar. que nada, né? Melhor do que nada. Mas assim, é a rotina de cada um, né? Não vou falar, tira o leite. Imagina, a criança começou a conseguir dormir agora. Eu vou falar, tira, arranca o Judiação. leite? Não pode, né? Então, por isso que é muito individualizado, né? Sim. E outra que pode ser feito também, Carol, de repente, e aí a gente indica também para aqueles que têm dificuldade, né, na escovação, no controle, de passar o fio dental todo dia e tal, é ter o hábito de fazer as rotinas de prevenção com mais frequência no odontopediatra, né? Tem pai, é o que a gente fala, né? Dependendo da rotina dos pais, os pais não conseguem. E Trabalha tudo demais, bem, não né? consegue. Leva, Então vai tem todo outras mês. formas, né? A gente faz, né, um programa de prevenção, vai todo mês no consultório. Fazer a parte pelo menos não precisa fazer todo mês a parte de flúor, né? O flúor vai ser indicado conforme a necessidade, né? Conforme a Sim. avaliação que vai ser feita. Mas ir ao consultório uma vez por mês para fazer essa parte de orientação de higiene e de profilaxia
Se os pais realmente não conseguem, não têm esse controle, a gente consegue ajudar. Mas é realmente Depende de conteúdo. é individualizado para cada um, depende da Uhum. rotina de cada pai, né, em casa. Sim. E, Carol, que dicas que você pode dar aí para as famílias que estão com os hábitos todos alterados, para a gente tentar controlar ao máximo aí a quantidade de cárie das crianças, né? Criar uma rotininha, Eu acho melhorar os que hábitos de escovação. primeiro, se for dar doce, né, que dê os doces depois, após as refeições, para as crianças poderem Legal. Uhum. escovar. Acho que essa seria a primeira de todas. Para evitar as guloseimas durante o dia, né? Então, focar só logo depois das refeições e Isso. aí depois escova o dente em seguida. Eu coloquei, né? Eu escrevi aqui, eu falei, colocar uma rotina realmente dentro de casa, né? Como tinha uma rotina, na verdade, dos afazeres, né? Então, a criança ia para a escola, voltava da escola. Só que fazer essa rotina dentro de casa mesmo, né? Colocar o horário da Uhum. refeição, colocar o horário da. De repente, escrever, né? Fazer um quadro, escrever para a casa inteira ter. Né? Os pais também, Sim. né? Pegarem. Os pais têm que ser exemplo, né? Tem que ser os Aham. primeiros a fazerem, né? Mas colocar, fazer um quadro de horários. Horário das principais refeições, dos lanches, e incluir nisso o horário da escovação, da higiene bucal. Escovar o dente, passar o fio dental, refeição, almoço, não sei o quê. Escrever, fazer um quadrinho mesmo e deixar lá para todo mundo visualizar. Porque, querendo ou não querendo, a gente lê, a gente acha que realmente não faz diferença, mas faz. A criança ficar olhando aquilo lá toda hora, uma hora entra. Deixar perto do armário lá. Deixa perto do armário, escreve, fazer uma rotina mesmo, né? Como tá todo mundo desrotinado, começa Sim. a escrever a rotina dentro de casa, para os pais também, né? Eu atendi também Uhum. uma mãe que tem 3 filhos. Ela falou, Carol, Meu eu já Deus. desisti. A filha dela tá com 3 anos, ela tá desfraldando, com chupeta. A filha Ai, dela tá com chupeta. Ela falou assim: sabe, esse ano de 2020 não existiu. Então, se alguém perguntar se o ano que vem quantos anos minha filha tem, que ela vai ter 4, vou falar que ela tem 3. É como se ano não tivesse existido. Ela falou: eu não consigo tirar a chupeta dela, tem que tirar a mamadeira, tem que tirar. Ela falou: não, eu não consigo dar conta, não são dá. 3 crianças pintando a casa inteira. Ela mostrou uma foto com a filha dela com a chupeta pintando tudo. Ela falou: meu Deus, não tem, né? Mas acho que E se de tudo repente bem, conseguir né? colocar um quadrinho, fazer um quadrinho com Uhum. rotina, isso vai ajudar. E colocar na Ajuda. geladeira, tem aqueles quadros de imã, colocar os horários das Ah, principais é. refeições, né? E escrever em vermelho, ou em rosa, em roxo, o horário das escovações. Perfeito. A gente fala para Uhum. passar o fio dental após todas as refeições, né? Mas tem criança que não passa nem um dia, que nem escova o dente direito, né? A gente tá querendo Aí aquele é muito. muito, né? Então, pelo menos à noite, antes de Aham. dormir, passar o fio dental. E aí, o que uma outra coisa, não deixar os potes de doce, deixar ali para a criança pegar, né? Então, ela tem que ter Perfeito. uma rotininha, tem que ter horário para comer doce, tem que ter horário, né, para comer guloseima, não pode deixar o Deus dará, tem que e não deixar à vista, né, para ser fácil para a criança ir lá e pegar, né? Então, Perfeito. restringir um Uhum. pouco isso, né? Então, Legal. esses potes de comilança, deixar, não esconder, né? Então, você quer doce? Então a gente vai combinar como é que a gente vai fazer esse negócio de doce aqui, entendeu? Então tem que combinar dentro de casa realmente uma rotina. De repente, só mais aos finais de semana. Eu falo até para fazer um quadro um quadro de recompensa, né? Faz um Uhum. quadro de recompensa mensal. Escreve lá. Se a criança conseguiu escovar o dente, passar o fio dental, conforme você escreveu a rotina da sua casa, você, no final da semana, se a criança conseguiu cumprir, aí você vai marcando, né? Durante a semana, você faz um quadro mensal e ela conseguiu cumprir, você vai marcando uma estrelinha. Conseguiu cumprir, pelo Legal. menos daquela semana, 3 dias, ela já ganhou uma recompensa no final da semana. Aí, no mês Uhum. inteiro, se ela conseguiu cumprir X coisas, no final do mês ela ganha uma big recompensa. Ou alguma coisa que ela quer Legal. fazer, ou um presente, né? Nada de muito extravagante, mas algum presente que ela queira. Sim, sim. Mas aquilo
mas ela já vai saber. Se ela cumprir aquilo no final do mês, já coloca lá. Ah, ela quer uma boneca, ela quer um patinete, ela quer... No final do mês, ela ganhou, mas foi por mérito dela, né? Porque ela cumpriu Uhum. todas as missões no quadro de recompensas. E se não cumprir também, tá lá escrito, ó, não fez, não vai ganhar. Mas aí é bom ir fazendo por semana. Porque se você coloca É, muito período distante, mais curto. acaba desestimulando. Então, seria o ideal fazer semanal mesmo. Faz um quadro de Uhum. recompensas, coloca as rotinas da casa, não comer doce, sei lá, coloca lá comer doce realmente só após as refeições, escovar o dente, e coloca todas as rotinas e aí faz esse quadro de recompensa e vai ticando. Ó, hoje tá 0, não ganhou nada. E aí vai colocando umas estrelinhas, tem aqueles carimbinhos, ou faz uma estrela mesmo com lápis de cor, né? Com canetinha. Uhum. Para criança. E aí é até legal até colocar aqueles post-its, né, coloridos, de repente escrever. Não esquecer de escovar o dente. Passar o fio dental, Sim, colocar no banheiro. bem visível para a criança. Bem visível para criança. É colorido, né? A criança toda hora entra no banheiro já enxerga aquele post-it lá, escova o dente. Para não esquecer, porque, né, tá todo mundo tá esquecido mesmo. E a gente precisa, né, colocar um ritmo dentro de casa, né? Se não Uhum. coloca, Uhum. e até pra gente, né? Sim, até para adulto fica difícil. Até para adulto, até a gente está comendo mais, né? Ah, com Come toda certeza. hora, fica mais em casa, come um monte, nossa, né? Fora É. isso, tem muitas crianças que apareceram no consultório mais gordinhas. Nossa, isso, não, isso eu tenho reparado aqui em casa, minha filha mesmo, que já é pré-adolescente, mas que não tem jeito, porque não tem onde gastar energia, né, Carol? Então, não faz exercício, né? E só come. É. É E outra super. agora, com o frio que está bem maior aqui em São Paulo, que a gente repara que a quantidade de doces que a gente pega é muito maior, né? A vontade de comer doce, pelo menos para mim, De comer e comidinha repara, gostosa, né? que é o perigo também, né, Carol? Se a gente não lembra de voltar pro hábito lá. Então, a gente já tá já sem o hábito, ainda frio, vontade de comer tudo que tem na frente, né? Uhum, Mas uhum. é isso, acho que eu colocaria uma rotininha mesmo dentro de casa, para a gente conseguir organizar os afazeres, né? Até para os pais, até para eles poderem cobrar, até para eles poderem ficar mais tranquilos É, também em relação à cárie, porque aparece. Querendo ou não querendo, não adianta. A rotina mudou, já não uhum. escova direito, come mais, vai dar cárie. Legal. E, Carol, para aqueles pais, né, que agora estão, de repente, olhando para a boquinha da criança e viu o pontinho preto, a dica é ir direto para o odontopediatra. Vai direto para o pediatra, porque já é cárie mesmo. Se você já percebeu, já é cárie mesmo, já formou uma cavidade e precisa ser restaurada, né? Porque senão fica Uhum, aberta, entrando comida lá dentro e só aumentando o tamanho da lesão da cárie. Então, se você uhum. já identificou, já olhou a boca do filho, já viu que tem realmente um pontinho preto, ele já está Olha, no estágio pelo menos para avançado. identificar se é ou não é cárie. E até uma manchinha, né, Carol? Às vezes não é um buraquinho, às vezes é uma manchinha que pode ser branco ou não, mas é um indício ali de que é um sinal de alerta, pelo menos, para procurar um odontopediatra. Exatamente, já é um sinal de alerta. Até para a gente poder Uhum. identificar. E realmente, se for uma manchinha, a gente consegue paralisar essa manchinha, né? Sim. Ajudando nos hábitos, né? E também com os nossos, né? Com o flúor que a gente tem dentro do consultório, ajudar a remineralizar esse dente, né? Dar um gás aí na remineralização dentro do consultório, a gente consegue fazer isso. Então, é super Legal. importante olhar já a boquinha das crianças e ver. Se tiver já um início, né? A gente fala o início da cárie é uma manchinha branca. Se já tiver uma manchinha branca, essa manchinha branca e continuar os hábitos, essa manchinha branca, ela evolui para uma cavidade. Mas já é uma lesão de cárie. Então, já Uhum, tem que uhum. olhar, já tem que observar e já leva no consultório para a gente ajudar a remineralizar e mudar os hábitos. Até para as crianças E é também. Eu percebi muito quando você vai. uhum. A criança também mudou, né, o hábito em casa. Quando agora ela vai, né, no consultório, a gente ensina de novo. Você vê que a criança ela já vai mais motivada.
Que Eu legal. atendi, né, Né? uma criança, um menininho também. Ele tava todo com cárie, tava com acho que 4 cáries. Aí foi Meu no Deus. consultório, com 4 cáries, aí eu ensinei ele a escovar. Ele já era mais velho, assim, né? Não era tão Tão picutucho assim. criança. Então eu ensinei ele a escovar e tal, não sei o que. Aí ele voltou para fazer, né, a cárie e tudo mais, a restauração. E a mãe já falou: Nossa, agora ele tá escovando, ele não para de escovar o dente, ele tá todo empolgado. Então, Que isso acaba legal. ajudando as crianças a motivar também, entendeu? Dentro do consultório. A gente ajuda também as crianças a gostarem de escovar o dente, ao porquê que elas têm que escovar o dente, né? O quanto é importante. E a criança já volta toda diferente. Não, já escovei, já tá, olha aqui, passa lá a tinta aqui, tia, para eu ver se eu escovei direito. E isso é a Ajuda. diferença de levar no odontopediatra, né, Carol? Porque muitos pais levam, acham que dentista nem sabe às vezes que tem dentista para criança, É né? E essa eu acho verdade, que é a maior diferença, né? faz. O odontopediatra sabe a linguagem da criança, né? Aí a gente se identifica, né? A gente sabe falar com a criança, sabe como mostrar uma escovação, né? De uma forma mais lúdica, mais divertida, fazer com que aquele momento seja legal, né? Mostrar de uma forma Uhum. mais lúdica mesmo, a importância daquela criança escovar o dente. E ela volta diferente. Ela volta mais Então, isso motivada que é legal. e os pais também já começam a ficar mais orgulhosos. Falam, nossa, agora ele não para de escovar. Agora escova. Você falou para ele, agora virou lei em casa. Mas é isso mesmo. Às vezes os pais falam tanto, mas a criança não escuta, mas na hora que o odontopediatra fala é outra coisa, né? Foi o É, dentista que falou. foi, é. Não é o pai, né? Que fica, não pode, não pode, não pode. Ah, muito bom, Carol. Bom, acho que a gente já passou todas as dicas aí. Se tem mais algum recadinho, Carol? Eu acho que a Ah, gente já conseguiu. eu acho que tem que agora ficar de olho mesmo, né? A rotina agora, acho que as coisas vão começar a voltar, né? Elas estão voltando aos poucos, mas as crianças continuam em Uhum. casa. Em casa, Acredito que a provavelmente escola pelo não vai jeito. voltar, né? Eles estão querendo voltar agora em Uhum. outubro, mas eu duvido muito. Tem muito Acho que pai não. reclamando. Tem muito pai reclamando que quer que volte, pelo amor de Deus, e tem muito pai falando que não, que vai voltar. Faltam 2 meses para acabar o ano, né? Pra quê, né? Para que vai voltar? Expor as crianças? Tem muita criança que ainda fica com os avós, né? Então a Sim, dica é realmente criar uma rotina dentro de casa, dentro de né? casa. Tem muito pai Uhum. que voltou a trabalhar e as próprias empresas estão deixando os pais em casa, né? Até mais barato para as empresas. Então Sim, tem pai que sim. continua trabalhando em casa, né? É home Mas que mesmo office. trabalhando em casa, às vezes não estão em cima das crianças, né? Na questão dos hábitos, porque não dá, né? Às Não vezes não dá. dá. Você precisa trabalhar e os pais trabalham. O que eles falam que eles estão trabalhando muito mais do que se eles estivessem no próprio trabalho. Sim. Então, a demanda deles, Uhum. eles não conseguem nem respirar dentro de casa, né? Não tem nem aquela horinha que ele vai trabalhar 1 hora e volta, né? De carro. Sim. Fica lá full time no computador, já responde, não tem final de semana, não tem, né? Você quer responder, você quer Uhum. mostrar trabalho. Então, é realmente ter uma rotina dentro de casa, né? Fazer esses quadros, montar um quadro de recompensa, Legal. escrever um post-it. A gente acha que é besteira, não é besteira. A criança olha, fica lendo aquilo toda hora, uma hora entra na cabeça, faz um quadro de recompensa. A criança se Uhum. sente Tira para os doces da motivar. frente, né? Esconde os Hã? doces. Esconder Esconde os os doces e as doces, guloseimas. Uhum. colocar hora para comer doce. Eu sei que todo mundo ficou meio desgovernado aí, e ai, deixa comer mesmo, pelo amor de Deus, né? Mas vamos voltar, né? Porque isso, na A verdade, é só rotina. prejudicial para as crianças, né? Tanto para a parte da dieta, saúde, Sim. né? E quanto para a parte dos dentes também, que é a saúde bucal, né? Que é uma bactéria Uhum. que está se proliferando ali na boquinha da criança. Então, realmente tirar os potes da frente, começar a estipular uma rotina de guloseimas, deixar mais para os finais de semana, se for dar, após as refeições, para escovar o dente depois. Então, começar a ter uma rotininha Perfeito. mesmo, né? E escrever no quadro, deixar na geladeira, incentivar as crianças a escovarem, dar um prêmio na semana que ela conseguiu cumprir. Isso motiva muito a criança, né? E aí, daqui a pouco, ela vai começar a fazer isso Uhum. sozinha, né? Mas a motivação, Uhum. tanto que a gente faz isso no consultório, né? A gente dá Verdade. brinquedo para as crianças no final. Ah, você vai ajudar a tia? Você ajuda a tia, deixa a tia escovar, deixa a tia fazer a restauração. No final, a tia vai te dar um presente, se você me ajudar. Se você também não me ajudar, a tia não vai te Uhum. dar.
Então a gente faz isso, né? É A um gente dá uma combinado, né, recompensa. Carol? Faz um É um... combinado em casa também. Exatamente. A gente faz combinado e criança entende. Exato. E a gente, Uhum. né, a gente dá brinquedinho, né? A criança não precisa dar um brinquedão, né? É Uhum. um mimo, né? Um negocinho pequeno que Sim, isso já vai sim. fazer uma super diferença para a criança. Legal, Carol. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu vou, sei lá, fazer um esqueminha dessa dica que você deu, e aí depois eu posto aqui Ai, para ficar no faz. perfil. Acho que é legal, né? De dica para os Coloca no pais aí. post-it, faz o post-it. Vamos tirar a foto dos banheiros, Obrigada. né? Cheio de post-it, Boa. né? Combinado. Vou fazer isso, Carol, para deixar aí de dica. Tá bom. Obrigada, viu? Para quem Obrigada. perdeu aqui o começo da live, eu vou deixar gravado aqui no IGTV. As dicas muito boas aqui da doutora Carol. E quem quiser agendar a consulta com ela, só ligar lá. Ela atende na unidade do Morumbi, segunda-feira e aos sábados quinzenais. É isso, né, Isso, Carol? isso mesmo. Isso mesmo. Obrigada, Carol. Até Obrigada. mais. Beijo. Boa Tchau, semana para todo tchau. mundo. Boa semana.